O mercado de franquia sempre parece uma forma de ter um bom negócio, oportunidades no horizonte, em especial para quem tem interesse em abrir uma franquia de alimentação, por exemplo. A Ana Freitas está de olho nessas oportunidades e conta mais para a gente. Fala aí, Ana, bom dia. Bom dia, Barão. Bom dia, Roberto, aos Bom ouvintes do Band dia. News Station. Justamente, né, o mercado de franquias, o setor de alimentação, quando a gente fala em franquias aí, sempre esteve entre o que tem mais números, né, de franqueados aqui no Brasil, e agora não é diferente, mas eu vou trazer números fresquinhos aqui que foram divulgados no final da semana pela Associação Brasileira de Franchising, que mostram justamente que, sim, o setor de alimentação, e aí eu vou falar aqui de diversas coisas quando a gente está falando de alimentação, de diversos segmentos, né, continuam entre os líderes aí quando se fala, por exemplo, nas 50 marcas que têm mais franquias no Brasil. Mas pela primeira vez no Brasil, pela primeira vez não, pela primeira vez em muitos anos, pelo menos, né, uma empresa de alimentação, uma empresa que faz chocolate, que é a Cacau Show, nesse caso aí, está agora em primeiro lugar. Esse posto foi ocupado durante muito tempo pelo Grupo Boticário, pelas lojas do Boticário, e aí houve aí essa mudança mostrando essa maior força, né, essa maior intensificação da força do setor de alimentação, enfim, nas franquias no ano de 2022. Então, para falar aqui alguns dados, né, as marcas do segmento de alimentação dominam entre as 10 principais, se a gente pegar o top 10 aí, como eu falei, Cacau Show em primeiro, mas tem várias outras, tem fast food, McDonald's, enfim, outros aí que já tem Subway, que tem muitas redes pelo Brasil, né? E aí, fora alimentação, a gente tem destaque aí para o setor de saúde, beleza e bem-estar. Falei do Boticário agora há pouco, não foi por acaso. O segundo lugar, nesse caso aí, foi ultrapassado, mas continua lá no alto. Casa e construção, serviços e outros negócios, além de serviços automotivos também. Quando a gente fala em franquia, a gente não está falando só de varejo, né, ou de restaurante, a gente está falando também de serviços, muitos serviços financeiros, escolas, enfim, o que há de opção aí, e especialmente de alguns anos para cá, quando a gente fala em microfranquia, aquele tipo de negócio em que a pessoa investe pouco, que pode tocar de casa, muitas vezes, sem ter que ter um ponto físico. A aula online, né, bombou desde 2020 para cá, enfim, já vinha num crescente e bombou mais ainda. Então, são segmentos aí que têm se destacado bastante. Agora, falando especificamente sobre o setor de alimentação, né, como eu falei, a gente fala de alimentação, a gente está falando de um segmento só. São vários, na verdade, né? Tem a questão de fast foods, por exemplo, que eu citei aqui alguns exemplos, tem a rede de chocolate, não só essa, mas outras que estão se destacando aí entre as 50 mais. Tem questão, por exemplo, de lojas de conveniência pela primeira vez, e também é uma coisa que vem acontecendo, né, uma prova de algo que vem acontecendo nos últimos anos. Pela primeira vez, quando a gente considera micro franquia, tem aí na lista das 10 maiores uma rede de supermercado, aquele mini mercado autônomo de condomínio. Pela primeira vez, uma micro franquia, que é a Market for You, aparece nessa lista aí, o que é bastante interessante e mostra aí, né, para onde a gente está andando, para onde a gente está caminhando quando a gente fala em conveniência, alimentação, alimentação fora do lar ou alimentação no lar também. Mas a questão de conveniência, nesse caso, por exemplo, venda de produtos de alimentação animal também está ali com um destaque bastante grande. Mas o que mostra tudo isso? Quer dizer, essa questão da conveniência, né? Esses números evidenciam essa questão da busca do consumidor por conveniência. E quando a gente fala de alimentação fora do lar, do food service como um todo, né? Uma recuperação desse setor que foi super abalado nos anos ali que a gente teve a pandemia mais forte, né? Porque as lojas ficaram fechadas, os restaurantes ficaram fechados. Claro que muitos que não tinham delivery lançaram mão do delivery, alguns que já tinham aperfeiçoaram o serviço, mas o delivery sim está estabelecido, mas as pessoas estão com vontade de voltar a comer no restaurante e presencialmente a bares, restaurantes, lanchonetes, enfim, e é isso que essa pesquisa mostra, esse crescimento de faturamento do setor. A gente não está falando só de crescimento em número de unidades, né, mas crescimento de faturamento do setor também. Então, delivery já faz parte, há uma alta, há um aumento do ticket que as pessoas estão gastando, até por causa da inflação, a alimentação subiu, não só para a gente que faz compra no mercado, mas para o restaurante também, né, que faz compra para vender ali, para produzir, e a retomada, essa volta aí nos pontos físicos. Então, as franquias vão se mostrando, como sempre, aí uma boa opção para quem quer investir, né, no varejo ou em serviços, como eu disse, em alimentação também, mas a ideia desse mapeamento aí é justamente mostrar que segmentos estão se destacando mais, e o de alimentação, de fato, continua com bastante força, pelo menos aqui no Brasil, gente. Isso também tem a ver com tudo que aconteceu na pandemia, né, Ayana? E depois, com a Super. recuperação e tudo mais, e com essa vontade das pessoas de voltarem a frequentar restaurantes. Mas interessante essa Super. coisa do mercado de condomínio que você falou, pela comodidade barra preguiça de ir no supermercado, enfim, uma tendência de comportamento, até porque esses mercados não costumam ter quase nada, né, Ayana?
Olha, eu tenho aqui no meu prédio, inclusive no meu Ah, condomínio, é? falando daqui da minha, eu uso bastante até, assim, claro, você não usa para fazer compras do mês, né, compras da semana e tal, mas para justamente para essa questão da conveniência e tal. Eles têm até uma variedade, pelo espaço são pequenos, né, geralmente, mas eles têm uma variedade interessante de produtos, os preços não são os mais baixos, né? Obviamente você ir no supermercado do bairro e tal, enfim, num grande hipermercado, no atacarejo, principalmente, você vai pagar menos, mas eles oferecem essa questão da conveniência, que é você estar um elevador de distância do estabelecimento, né? E nesse segmento aí é interessante notar que teve uma enxurrada, né? Teve uma lista enorme de empresas que atuaram, que passaram a atuar com essa conveniência. Muitas empresas que às vezes faziam esse tipo de conveniência, de lojinha de conveniência, em empresas, em escritórios. E aí na pandemia os escritórios fecharam, as empresas fecharam, colocaram isso nos condomínios e muitas deram certo, mas nem todas. Muitas saíram do mercado, muitas estão se juntando, algumas se consolidaram por franquias, outras se consolidaram com operações próprias, mas é um mercado que está aí. Acho que ele está consolidado, o consumidor de fato, eu falo aqui por mim, tá, preguiçosa, o consumidor de fato gosta dessa conveniência, mas não é todo mundo, não foi todo mundo que soube operar aí direito, enfim, tem alguns que já estão com menos força no mercado, mas outros como o caso dessa que eu citei, enfim, uma micro franquia, aí é franquia mesmo, né, não é só loja própria, tá dando certo aí, enfim, as empresas estão, os consumidores estão mesmo, né, ávidos por essa questão de conveniência. Isso sem falar das conveniências de rua, né, que tiveram um crescimento muito grande também, supermercados menores, que chegaram aí no Brasil, aí até bandeiras estrangeiras e bandeiras nacionais investindo cada vez mais na questão de você oferecer ou esse alimento para se preparar em casa, né, para você comprar no mercado e preparar em casa, ou alimento pronto mesmo, rápido para você comer ali, enfim, quando está indo para o trabalho, voltando do trabalho, no almoço, essa conveniência na sua essência, né, digamos assim, que é facilidade, agilidade, produto pronto. É isso aí, para quem pode pagar um pouquinho a mais, né, porque nem sempre é o mais barato, tem esses mercados próximos ali que ajudam. Na hora do sufoco, sabe como é que é, né? Ayana, um grande beijo para você. Na semana que vem a gente volta a conversar. Valeu, Ayana. Valeu, gente. Até.